Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho aqui o já conhecido aí nas redes sociais, Tio Trutz. Tudo bom, Tio Trutz? Tudo bem, Racina? Tô ótimo, bom dia para vocês, prazer estar aqui. É um prazer nosso estar te recebendo aqui e poder falar com você um pouco sobre essa campanha. Você como candidato aí do Bolsomito, né? Tá no PSL e sai candidato a deputado federal, é isso? Isso, candidato a deputado federal. Me diz uma coisa, você tem feito um esparramo aí nas redes sociais, né, Trutz? A minha especialidade é causar, né? E a gente sempre usou isso de uma outra forma, mais bem-humorada, seja com os negócios e até para prestação de contas, cobrar mesmo os políticos, e agora eu estou usando isso na minha campanha. Olha que legal. E você me disse que você tem uma rede de lojas virtuais de camiseta, isso? E que o que você fala que se destaca dentro da mídia acaba virando estampa e camiseta. Isso. Fala aí pra nós algumas que você já fez. Eu tenho, por exemplo, a que o Eduardo Bolsonaro usa, que é uma estampa de um cachorro fazendo um cocôzinho de cachorro, só que no lugar do cocô do cachorro é a estrela do comunismo. E aí o Eduardo usou isso nas redes sociais dele, usando uma estampa, viralizou também. A gente tem uma que é a que a gente mais vende, né? Que é a Pro-Life, Pro-God, Pro-Gun, que é a camiseta anti-aborto, pró-vida e pró-armas. E aí o Flávio Bolsonaro usou também nas redes sociais, fez vídeo de uma campanha anti-aborto com uma camiseta dessa minha e explodiu também. Então são as coisas que a gente sempre fala nas redes sociais, né, que a gente é armamentista. É uma campanha temática. Isso, que a gente é anti-aborto. As pessoas de direita geralmente elas têm os mesmos valores, né? E aí os meninos abraçaram essa causa e a gente ganhou uma visibilidade. E você segue a pulso firme com a mesma linha do Bolsonaro. A mesma linha. No teu partido tem a Soraya como Senado. A Soraya Tronic como Senado. E vocês coligaram com o governo? A majoritária coligou, a gente não. Que mesmo coligado, Soraya e eu somos os candidatos que não aceitam fundo partidário, não aceitam fundo especial, nem o material de campanha feita pela coligação do PSDB que o governador disponibilizou pra gente, a gente não aceitou, não deixou rodar esse material, né? E o que foi rodado a gente não usa. Trutz, com relação ao posse de arma, você já mencionou que você é a favor. Escola sem partido. Eu sou um dos pré-candidatos a deputado federal que saiu no próprio site original do Escola Sem Partido como um defensor ferrenho da Escola Sem Partido. Ela está no meu impresso de planos de propostas e valores que eu imprimi para distribuir para a população. E eu também tenho um compromisso público registrado em cartório com 10 valores e propostas, dentre eles o Escola Sem Partido. E eu sou autor da Iniciativa Popular, que agora, deputado, eu quero que vire projeto de lei, que seria o aplicativo do Escola Sem Partido. Que caso essa lei do Escola Sem Partido, que é uma lei que combate a doutrinação, seja de qualquer corrente, né, dentro das escolas, sejam públicas ou particulares, esse aplicativo o pai poderá identificar esse material ou essa aula que foi doutrinadora, partidária, seja por qualquer corrente, ele vai poder fotografar e mandar para o Escola Sem Partido para a gente tomar algumas providências. Porque não é de bom tom o entrevistador opinar, mas eu sempre digo que eu também sou contra a Escola Sem Partido. Por quê? Já que foram tiradas as religiões de dentro da escola, né? Porque cada um tem a sua, como é que vai se falar de política, gente? Verdade. Eu acho assim totalmente descabido uma situação dessa. Então, isso é coisa que essa formação tem que vir de berço, de casa, e cada família que oriente seus filhos como pensa, né? O Estado ou a escola, ele jamais pode doutrinar ou passar valores para a criança que não são os valores dos pais. Quem dá os valores aos filhos são os pais, é a família. Eu acho que a gente está desvirtuando um pouco o papel da escola. A gente pega as escolas mais de Paulo Freire dos anos 80, eles tentaram substituir os valores da família pelos valores da escola, mas quem direciona a criança é a família. Então, assim, o Escola Sem Partido, ele vem e fala assim, não, mas você quer que seja ensinado só a direita e não a esquerda? Não, eu não quero que seja ensinado corrente alguma, que a escola foque em português, matemática, química, física. Aí o ser pensante. O ser pensante a gente usa os moldes americanos. A gente dá a situação e deixa ele estudar as duas correntes. Por exemplo,
promova debates. Ó, você, independente da sua corrente, hoje você vai defender essa ideia aqui. Eu vou defender essa e a gente vai debater. Porque o que acontece hoje é que é defendido apenas uma corrente, que é a de esquerda, e é o que a gente não quer. É bem complicado isso, né? Viver num país laico acaba criando esse tipo de situação também, né? Mas é o que vem de encontro com a democracia que nós vivemos. Vou te fazer uma pergunta que eu não fiz para ninguém. Você acredita que é fiel, é exato esse voto eletrônico? Olha, Você é a favor dele ou do voto impresso? Eu queria o voto impresso. A gente participou dos movimentos de ruas aí pelo voto impresso. O Bolsonaro é o autor do projeto do voto impresso. Mas eu acho que agora, em vésperas, 35 dias da eleição, infelizmente é uma batalha perdida. Para essa já não seria mais. Já não dá mais. Então o que a gente pede para o eleitor, mesmo que ele não acredite na urna eletrônica, é que ele vote. Porque ele vai falar assim, não, o meu candidato não foi eleito. Mas você votou nele? Não. É igual o cara que quer, um dia eu ganho na loteria, mas nunca joga. Não joga. Então assim, ó, se você quer que mude alguma coisa, vá votar. Independente se você tem 100% de confiança no processo ou não. Mas eu anseio por um dia que a gente vai ter 100% de certeza que o voto vai estar impresso. E caso uma conferência, porque o principal problema da urna eletrônica é esse, que caso auditada, eu não tenho a conferência ali do que o sistema, o software da urna eletrônica está falando para mim que é 100%. E até porque se é um programa criado pelo homem, né? Dispensa comentários. Trutz, as 3 principais propostas que você pretende defender caso eleito como deputado federal. Eu sou o representante da direita, então assim, como você me disse, tem umas coisas que já englobam um pacote aí, que é pró-arma, anti-aborto, a favor da família, contra a ideologia de gênero. Isso é obrigação de um homem da direita, é obrigação de um candidato que quer representar os valores da direita. Mas a gente tem 2 propostas muito legais. A gente está fazendo uma dinâmica, vou até contar para você, pouca gente sabe disso. A dinâmica, o Eduardo Bolsonaro, ele poderia ser um senador caso ele saísse candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Mas ele optou por sair deputado federal para ser um deputado federal dos mais bem votados e concorrer à presidência da Câmara. Então o Eduardo Bolsonaro, presidente da Câmara, o Flávio Bolsonaro, senador, e o pai presidente, a gente consegue uma linha de aprovar projetos muito mais dinâmica do que se a gente fizesse negociatas aos modos do mensalão do Lula, aos modos de negociar Petrobras, Correio, como os governos atuais fazem. Então eu entro aonde nessa, você vai me perguntar. Eu sou o que a gente chama de projetos bombas. Os projetos polêmicos que ninguém tem coragem de colocar em pauta, porque causam uma ingestão no sistema. Um desconforto. Um desconforto. Eu sou o ponto fora da curva. Eu sou o cara, por exemplo, que vai apresentar um projeto que congela por 12 anos os salários dos deputados. 3 eleições. E isso ninguém tem coragem de pôr, porque você gera indisponibilidade dentro do seu próprio partido. Até porque o candidato também vai ter o dele congelado. Isso, o candidato também. Mas o problema não é do candidato, porque eu estou disposto. O problema é você conseguir convencer os demais. E aí entra o apoio popular, porque hoje pessoas como você têm uma audiência gigantesca, cada cidadão tem um estúdio de televisão na mão. Então a gente apresentando em números, porque um salário congelado por 12 anos de deputado, ele promove uma economia a médio prazo, que seria esses 12 anos, equivalente ao PIB brasileiro de um ano. E essas aposentadorias que tem aí, o cara sai... Eu queria entender por que é que um gestor público se aposenta dentro do sistema, ganha fortuna, se não é uma profissão. Então, é isso que a gente quer combater. Quando a gente fala corte de gastos e privilégios... Altos valores. Muitos. Porque o que acontece? Existe um mecanismo que incorpora benefícios aos salários. Então, vamos supor aí, o cara hoje ele tem um benefício porque ele ocupou um certo cargo de chefia. No setor privado, isso não é incorporado ao salário. É incorporado somente ao imposto de renda e aposentadoria naquele período que ele exerceu, mas não para a aposentadoria. No setor político, que eu falo que é um setor à parte do setor público e do setor privado,
porque nem todo funcionário público tem o mesmo direito de um político, esses benefícios são incorporados aos salários. E você tem monstruosidades aí de pessoas ganhando 3, 4 vezes acima do teto. Absurdo. Uma das coisas que a gente quer combater aí nesse meu projeto de corte de gasto, que ele vai além do salário do deputado, muita gente critica o salário do deputado, que eu concordo que é um salário alto demais pelas funções exercidas. Eu vou te falar um negócio, eu acho que o salário até nem é o problema é os penduricalhos. Sai muito mais caro do que o salário. É isso aí que eu ia te falar. Porque hoje a gente tem aí, por exemplo, o salário de 33 mil, que é um absurdo, um salário acima de 97% de toda a classe brasileira. Enquanto um funcionário comum tem um salário de 1.600 previsto para o ano que vem. E aí a gente tem auxílio paletó, R$ 1.800. Quem tem R$ 1.800 todo mês para comprar roupa, né? A gente tem verba de gabinete, R$ 93 mil, que a verba de gabinete é para você contratar uma secretária, um auxiliar jurídico, manter a funcionabilidade ali do teu gabinete, porque você vai ter uma base no teu estado. E você tem um outro absurdo ainda, que eu acho que é uma anomalia. Né? É um cubículo, 93 mil. Não, tem deputado que gasta 98 mil, 33 mil desses 98 que ele gastou de chamex, papel. E aí, agora me explica aonde, que ele fez com tanto papel. Mas ele atende todos os banheiros da casa? Eu acho que ele forneceu confete pro carnaval de Copacabana, que é esse chamex. Porque não tem justificativa. Tem coisa que é muito E além escancarada, disso, né? não, aí tem o pior ainda. Tem o pior, porque a verba de gabinete, tem deputados, por exemplo, que usam para consultar especialistas jurídicos. Então são pessoas bem remuneradas. Você vai contratar um bom advogado em Brasília para te ajudar a gerir aquelas leis que você quer mudar ou fazer, eles são bem remunerados. E isso é utilizado na verba de gabinete. Pouquíssimos usam para isso. Ouso dizer que dos 513, nem 10%. Agora a gente tem uma outra anomalia de gasto público, que é a verba indenizatória. Que cada deputado federal tem R$ 90 mil para almoçar, colocar gasolina, emitir passagem aérea e mais outras coisas. Por isso tá tudo gordo. Então eu te pergunto, se você tem R$ 93 mil para almoçar, você vai almoçar aonde custa um self-service R$ 50 ou naqueles restaurantes quietosos de Brasília que custam 500? Olha só, eu vou te falar um negócio, Tuts, isso chega a ser revoltante. Uma afronta para as pessoas que passam fome, que são muitas nesse país. Sim. Com quem paga imposto, exatamente, com quem trabalha. E você vê, o cara tem deputado que tem 15 carros alugados. Para que o cidadão tem 15 carros alugados? Porque ele tem que gastar esses 97 Essa questão reais aí de verba indenizatória. Que todo mundo viu aí do incêndio do museu, foi feito um levantamento, só o valor que é pago para lavar os carros da bancada federal, os carros, seria mais do que o valor necessário de repasse por mês para o museu, que não estava sendo cumprido. Então, assim, o que se a gente pegasse, por exemplo, a minha proposta é usar o meu mandato, que é o que a gente chama de mandato piloto. Eu quero mostrar matematicamente que é possível exercer um mandato atuante usando apenas 25% dessa verba indenizatória. Porque quando a gente apresenta um projeto de redução de 75%, eu quero provar na prática, seja no meu mandato, ou do meu substituto, ou de alguém da nossa bancada, falar assim, não, é impossível se fazer um mandato atuante. Você fala assim, não é porque o Trudes fez, olha aqui os números. Entendeu? Então, essa é o que a gente chama de mandato piloto. Usar apenas 25% da verba indenizatória, 50% das verbas de gabinete, e não votar, não propor, por um período não menor que 12 anos, aumento de salário. Porque esse aumento de salário, ele funciona, você não vê o da STF agora, o 16,7%, ele funciona no efeito cascata. Eu preferia não ter isso. Toda vez que você aumenta o salário do STF ou do Legislativo Federal, esse aumento ele vem em cascata e chega em vários cargos comissionados para o Brasil afora, gerando mais desperdício de dinheiro. Agora você tem uma ideia aí de 90, se você gastar apenas 25% de 100 mil reais, você vai economizar 75 mil reais só de verba de gabinete de um deputado. Imagina isso vezes 513. É muito ao mês, imagina ao ano, imagina em 4 anos. Então a gente consegue, por exemplo, concluir um hospital do trauma, que é uma vergonha nossa aqui de 20 anos parado. Mas diz que está pronto. Está pronto, mas a gente tem aí 8 deputados federais,
9 com Tá uma pronto, mas não tá funcionando. 9, então a gente tem 9 homens em Brasília, que seriam os 8 federais, com um que saiu e virou chefe de Estado. Mas ninguém se propõe a falar do Hospital do Trauma aqui. Ninguém se propõe a trazer uma emenda parlamentar de verba para o Hospital do Trauma. Falando e sempre em falta hospital, pouco, né? Tuts, um dos problemas seríssimos, eu digo isso porque acompanhei de perto uma situação dessas que foi lá no hospital, na unidade do Hospital do Câncer de Barretos, do Aerorancho, que é o Antônio Moraes dos Santos. Esses repasses do SUS, ali nós levamos 3 anos para conseguir, com tudo pronto, com tudo organizado, com tudo aprovado, para conseguir repasse do SUS. Aí, Hospital do Trauma, o governador vai e diz que está pronto. Tudo bem, está pronto, mas e aí? Vai movimentar, girar como? Precisa, né? Repasse do SUS. Que mais? Aqui, o Alfredo Abrão, precisa... O universitário. Todos os hospitais desse estado, além do grande encharcamento que tem da demanda que vem de todo o interior, ainda conta com mais esse déficit, que é a questão de como conduzir. Já é lotado de gente, né? E ainda com toda essa deficiência orçamentária, olha... A gente tem um sistema doente, né? Completamente adoecido. Os gestores municipais não aplicam direito o dinheiro da saúde municipal. Então, como você mesmo citou, no interior a gente não tem um posto de saúde adequado, que superlota a capital. E aí esses hospitais como o PAN, que você citou... É lógico que alguns são mais preparados, né? Algumas cidades estão mais preparados. Mas a grande maioria não. A grande maioria não. E a gente sempre tem que lidar com a regra. A exceção sempre vai haver aquele gestor que é o mais organizado. Só que esse grande problema do repasse volto a insistir, a gente tem 9 homens sul-mato-grossenses em Brasília. A gente tem um ministro, chefe de Estado, e tem 8 deputados federais. E você não vê nenhum deles fazendo, não, vou trazer uma emenda para o Hospital de Barretos, unidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou ajudar o Hospital Alfredo Abrão. Vou ajudar o PAN. A gente tem convênios firmados entre o SUS e a Universidade Federal. Será que nenhum deles trouxe? Então, mas não, quando traz... vai ver que ele quis ficar anonimato, não quis divulgar que foi ele. Nem em época de campanha ele divulga, né? Pode ser. Porque o que a gente fala é o seguinte, a política a nova política, a de verdade, a que você deseja, a que todo mundo deseja, é a política de se indispor. Se você tá candidato e não tem ninguém bravo com você, você não tá no caminho certo. Porque uma coisa é você fazer o que é certo e o que é preciso ser feito, outra coisa é você fazer o que te traz voto. E a maioria quer fazer o que traz voto. Por isso que os hospitais estão assim, por isso que as ruas estão assim, por isso que posto de saúde está assim, por isso que as escolas estão assim. As pessoas querem usar as verbas, as emendas, os dinheiros, porque traz voto, não porque a população precisa. Eu não vou nem entrar com você nessa pauta, porque nós estamos já com o tempo estourado, mas dentro disso que você acabou de dizer, nós temos aí a questão da segurança pública, que é seríssima, e o nosso policiamento aqui do Estado, os nossos policiais estão sendo sacrificados para manter essas fronteiras aí, né, porque não tem verba do governo federal para ajudar, né, os presídios, as delegacias que servem como presídio, gente, é de chorar. Mas, Trudes, olha lá, pede pro povo que tá lá, todo eleitor que tá te assistindo agora, se apresente, peça seu voto e dê o seu conselho pro eleitor do que é que ele tem que fazer para no dia chegar lá e votar certo. Bom, eu queria deixar aqui o meu recado, agradecer o espaço aqui cedido por você e falar com você aí. Primeiro, vote. Escolha um candidato que vá ao encontro do que você precisa e escolha alguém que esteja disposto a se indispor. Alguém que esteja disposto a brigar por você, mesmo que isso custe alguns votos. Alguém que esteja preocupado com o que a população precisa e não em ser reeleito. Eu tô aqui, o meu nome é Tio Trudes, a minha página é Tio Trudes, você pode procurar aí no Facebook, no Instagram. Eu tô junto com o Jair Bolsonaro, o meu slogan, quem escolheu foi a família Bolsonaro, então a gente está falando aqui que para vagabundo não ter vez, Tio Trudes 1733, o federal do Bolsonaro no Mato Grosso do Sul. Conto com o seu voto,
A gente vai fazer um barulho em Brasília, junto com os bolsonaros, representando você que é de direita e você que é cidadão sul-mato-grossense. Obrigado. Muito obrigado e boa sorte para você na campanha. Muito obrigado.